Eu peço para os irmãos aqui uma atenção à palavra. Porque eu tenho falado sempre que é uma das coisas mais importantes do culto. Eu falei mais importante, inclusive que as outras não são. Que a oração, que os louvores, que a adoração não é importante. Mas a mais importante num culto é a palavra. Né? A própria Bíblia diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E a fé, ela vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. É isso? Daniel capítulo 5. O banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa. Todos encontraram? Quem encontrou, fale glória a Deus. Glória a Deus. Quem não encontrou, fale amém. Vou esperar, eu quero todo mundo acompanhando, porque é importante. Vamos ler? O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Entenderam aí? O rei Belsazar não foi o sucessor do seu pai. Como era o nome do pai? Nabucodonosor. Não é isso? Quem foi Nabucodonosor? Aqui a Bíblia vai falar, o próprio Daniel aqui vai falar, quem foi Nabucodonosor? Um grande homem, herói, grande em poder, em força. Isso que Deus deu para ele. E Belsazar ficou no seu lugar. E ele aqui deu um banquete. Errado, irmão? Fazer festa? Festejar algo? É pecado? Fazer um aniversário? Nós cantar o parabéns de alguém aqui? Trazer um bolo aqui e cantar um parabéns para a pessoa? É errado? Não. Mas nós temos que tomar cuidado para nós não aproveitar de uma festa, estou falando na igreja, aproveitar da posição e agir agora achando que Deus não vê, porque eu tenho a minha posição, posso agir da maneira que eu quero, usar como eu quero com as pessoas. Aqui vai falar de vaso. Quem é vaso aqui na casa do Senhor? Nós somos vaso. Todos aqui é um vaso de Deus. É ou não é? Somos vaso de Deus. Né? Então, os vasos de Deus têm que ser respeitados, honrados. A Bíblia fala aqui: ai daquele que escandalizar uns dos meus pequeninos. Jesus disse: melhor não ter nascido. Melhor que essa pessoa nem tivesse nascido. Mas já que escandalizou, ela pega uma corda, pega uma ponta de uma corda, amarra no pescoço, e a outra ponta de uma pedra e se lance em alto mar, uma ponte abaixo. Ele está mandando a pessoa tirar a sua própria vida, tá? Se matar. A Bíblia não diz que é pecado, suicídio? Então, o escândalo é um grande pecado. É um pecado de suicídio. Então aqui o rei Belsazar, ele fez um banquete para 1000 dos seus grandes no seu reinado. Vamos lá. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor
seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse por ele o rei, e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então, usaram e abusaram dos vasos da casa do Senhor. Ele usou e abusou porque ele tem autoridade. E quem deu essa autoridade para ele? Deus. Quem deu esse poder para ele? Deus. Tudo que acontece, irmão, olha, se você tem algo melhor do que todo mundo aqui, porque foi Deus que lhe deu. Se você tem uma posição nessa terra que você está vivendo, foi Deus que lhe deu. Agradeça a Deus. Foi Ele que te deu. Ou não? Está entendendo? Porque a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Então tudo que acontece na nossa vida, irmão, tudo que eu tenho e você tem, é Deus que está nos dando. Mensageiro, não, eu que tenho suado, se eu não trabalho, se eu não coloco a mão na ferramenta para me trabalhar, se não me acordo de madrugada, eu não tenho o que eu tenho. Se Deus não lhe der saúde, você não vai ganhar, não tem nada que você tem. Se Deus não dá o sol para brilhar de manhã, você não ia ter nada que você tem hoje. Não é? Não esqueça que nós estamos vivendo porque Deus é Ele que nos dá o ar para respirar. Não é? Então, Deus está aqui, está alegre, feliz, está ali no fervor do fogo do vinho. Alegre, feliz, porque a autoridade dele é o rei de Babilônia. Glória a Deus. Só que ele pega o vaso de Deus, da casa de Deus, mandou buscar e trouxe os vasos de ouro, de prata, de bronze, e trouxe para os seus 1000 convidados, seus grandes, para as mulheres, suas mulheres e para as suas concubinas, beber no vaso da casa de Deus. É simples, nós achamos que é simples. Pegar o vaso assim, ó, usar e abusar. Mas, irmão, é de Deus. O que é de Deus? É de Deus. Tem que cuidar, tem que ser zelado, é de Deus. Está entendendo? Se Deus lhe deu para você zelar, zele, cuide. Deixe limpinho, deixe brilhando. Não é porque está na sua mão, não é para você abusar e usar, não. Aleluia. Porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Amém? Vamos lá. Versos 3. Então trouxeram os vasos de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Né? Na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem e escrevia de frente do cabeçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se
relaxaram e o seu joelho batia um no outro. Ele era ciente, ele era conhecedor, ele sabia que não deveria. Ele viu a glória do pai dele, ele viu da maneira que Deus agiu com o pai dele, Nabucodonosor. Nabucodonosor, irmão, quando ele se engrandeceu, quando ele se achou todo poderoso, sabe o que Deus fez por ele? Você vai ouvir aqui. Deus fez que ele virasse um animal. Ele passou 7 anos no campo, comendo grama, e a erva do campo, ó, batia no seu, o pelo dele mudou. Foi isso? Ele virou um animal. Depois de 7 anos, Deus fez que o entendimento dele voltasse, e ele olhou para cima e viu que ele não é nada sem Deus. Está entendendo? É dessa forma que Deus age. Está entendendo? Deus, irmão, ele levanta assim, ele coloca lá em cima. Mas não para que as pessoas se achem um tal poderoso. Porque Deus derrama a sua glória, como ele falou para os discípulos, lá em João capítulo 9, quando os discípulos perguntaram: Senhor, por que esse homem nasceu cego? Jesus disse: ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifeste. Então Deus derrama a glória dele. Como Jesus disse que o reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus é o Espírito Santo que Jesus enviou. Né? O reino de Deus é o próprio Jesus que veio a esse mundo. Mas ele foi, mas não deixou. Sim, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está entre nós. A presença do Senhor, na forma do Espírito Santo, está entre nós. Amém? Então, amada igreja, nós nunca esqueça. Se nós estamos aqui, olha o que nós passamos esse ano. Nós vencemos. Não foi porque nós somos fortes, nós em si mesmos. Nós vencemos porque tem um poderoso que está sobre nós. Tem uma mão poderosa que está sobre nós. Né? Pode ver. Tentaram fechar a igreja. Tentaram destruir com a igreja. Não. Mas a porta que Deus abre, ou não é? Então o que eu quero é que nós tenhamos essa consciência, irmão, que Deus não nos abandonou. Deus está ao nosso lado. Pode ver? O pecado pode estar, o pecado sempre vai estar. Se eu falar que o pecado não está entre nós, eu estou mentindo, ele está. Há pecador, há pessoa que se entrega, mas o Senhor, ele é maior. Eu falei para o Eliseu, que ele disse para o seu servo, né? Maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós. Amém? Verso 7, é isso? E ordenou o rei com força, que se traduzisse os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá uma corrente de ouro ao pescoço, e será no reinado o terceiro dominador. Amém? Aleluia. Nossa, eu vou ficar aqui lendo e vem muitas coisas na minha cabeça. Olha da maneira como Deus age, né? Da maneira que Deus age assim para abençoar alguém. De repente assim, para levantar alguém, para colocar uma pessoa lá em cima. Como Deus age. Né? Por exemplo, Daniel. Esse Daniel, ele é um prisioneiro de Babilônia. Olha onde Deus está colocando
observou? Daniel cresceu. Saiu de lá, junto com seus companheiros, de lá da prisão, está morando agora lá no palácio. É um dos conselheiros do rei. E agora aqui, ele vai ser o terceiro dominador. Domina ali o reinado de Babilônia, ele vai ser o terceiro. Só tem duas pessoas na frente dele. Que é o rei e a rainha. Daniel vai ser o terceiro. Mas veja de que forma. De repente. Amém? Então o rei Belsazar, no versículo 9 é isso? É o 8, pulei, imaginei. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei na sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, quer dizer, ele estava gritando, estava todo mundo lá, junto com o rei, os grandes, apavorado, gritava lá no salão de festa. Aí no versículo 10 diz: a rainha, por causa da palavra do rei e dos seus grandes, do alvoroço, dos gritos, entrou na casa do banquete e falou à rainha, e disse: ó rei, vive para sempre, não turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos, e no dia do seu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neles, de Daniel, um espírito excelente, de ciência e entendimento, e interpretador de sonhos, e explicando eles enigma, e se houvendo dúvida, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Aches, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelência, a sabedoria se acham em ti. Acaba de se traduzir, de se introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que pode dar interpretação, e se houver dúvida, agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá uma corrente de ouro ao pescoço, e no reinado será o terceiro dominador.
Não, os olhos. Ardendo os olhos. Amém? Amém? Então respondeu Daniel, e disse na presença do rei: os teus dons, os teus presentes, fique contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Amém? É bom de Deus ou não é? Vamos lá, versículo 18. O rei, ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matar e a quem queria dava a vida. A quem queria engrandecer e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos. Montes fizeram comer Eva com os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado, e o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e quem quer constituir sobre ele. Amém? Antes de Daniel dar a interpretação, falar o que está escrito na parede e dar a interpretação, ele está lembrando que o pai dele foi o que foi, porque foi Deus que colocou ele lá. Não é isso? Amém? Palmas para Jesus.